Vou testar aqui. O que aconteceu agora que o menu quebrou? O desenvolvedor fala, só um pouquinho, arruma o menu, agora está ok. Está ok, tá, mas não rola a pé, ou pior, né? Quando isso sai de dentro da empresa e chega no cliente, e o cliente fala, isso não é o que eu pedi, eu esqueci de falar, mas tem mais uma coisinha que eu não precisa fazer. Então, o efeito disso, né? Alguns dos efeitos, a equipe fica desmotivada, causa frustração, o cliente fica satisfeito, atrasa na entrega, enfim, um monte de problema. Então, para que surge o BDD? Ele surge para tentar suprir essa lacuna entre o que o cliente pede e o que realmente é entregue para ele. Então, segundo o Ampobor, ele fala que se nós usássemos uma linguagem melhor para escrever automaticamente, nós iríamos melhorar a maneira como pensamos sobre esses requisitos, então iríamos escrever requisitos melhores. O que ele quer dizer aqui é que se a gente tivesse uma linguagem onde tanto o desenvolvedor quanto o business conseguissem entender exatamente o que é preciso ser feito, então a gente entregaria software melhor. Então o BDD ele é uma metodologia derivada do TDD. Ele utiliza os princípios do TDD, mas voltado para a parte comportamental do sistema. As características dele é baseado em exemplos. Ele é feito através de histórias de usuário, user stories, e ele utiliza a comunicação natural. Então, como exemplo, uma estrutura do que é uma história de usuário. Então, na primeira linha a gente tem um título, uma breve descrição do que é aquela funcionalidade. Na narrativa, a gente tem uma estrutura, o BDD ele utiliza uma linguagem específica de definição, ou seja, ele te dá uma estrutura para tu criar as tuas histórias em cima daquela estrutura já pronta. Isso facilita bastante porque todo mundo conversa da mesma maneira, então não é cada um inventa a sua forma de criar a história. Mas não é uma regra, é só um guia que ele te dá. Então, basicamente, uma história de usuário ela começa como sendo um administrador, posso fazer tal coisa para que alguma coisa. Então, o primeiro é o papel, sendo o papel do usuário, posso a funcionalidade em si, para que, e esse é o benefício, né, o business value, do porquê tu está criando aquela funcionalidade. Então, abaixo disso tem os critérios de aceitação que é baseado em cenários. Os cenários são baseados em exemplos. Então, tu coloca o título do cenário e ele também segue uma estrutura. Que é, dado que estou dentro da área de administração e mais alguma coisa, quando eu acesso a página tal, então o sistema deveria responder de tal maneira. Então, quando a gente não consegue escrever uma funcionalidade dentro dessa estrutura, simples assim, significa que de repente a gente não entendeu exatamente o que o cliente quer ou o cliente não entende, não está entendendo direito o que ele quer passar. Então, um exemplo, usando essa estrutura. Sendo um cliente conhecido do banco, posso, aqui o papel, né, sendo cliente ou papel, posso sacar dinheiro em caixas eletrônicos para poder comprar estabelecimentos que não aceitam cartão de crédito e débito. Ou seja, tu tem o papel, tu tem a funcionalidade e tu tem o motivo do porquê tu precisa daquela funcionalidade. As histórias de usuários todas elas são escritas na pessoa, no papel que tu está descrevendo. Então, o nível de dificuldade da história de usuário vai depender de para quem tu está escrevendo a história de usuário. Então, nesse caso, é um cliente correntista do banco. Nos cenários, tu não vai colocar uma linguagem que o cliente não entenda. Não vai descrever quando eu acessar a página tal e executar um script em PHP, o cliente não sabe o que é PHP. Ele não precisa saber. Então, tu tem que descrever a linguagem que ele vai entender. Ao contrário, se tu estiver escrevendo uma funcionalidade para outro desenvolvedor, então tu pode usar uma linguagem que os dois entendam. O importante é só que a comunicação fique clara.
estabelecida. Ok, então o Behat é uma ferramenta de desenvolvimento em PHP, é um framework em PHP que veio para tornar o BDD algo possível. Então o Behat ele utiliza essa linguagem estruturada chamada Gherkin, e Gherkin tem essa estrutura basicamente que é a história do usuário. Então ele tem uma feature, só que ao contrário do BDD, o BDD ele te coloca esse template, tu pode usar ele, tu pode usar alguma outra coisa. Mas se tu for usar Behat, tem que usar Gherkin, e o Gherkin tem essa estrutura rígida. Então tu precisa usar essa estrutura para fazer ele funcionar. Então tu tem feature, coloca o título da tua funcionalidade, em order to fazer alguma coisa, as o papel, I need to, né, o requisito. Na versão em português, se vocês perceberem, tem uma troca na ordem em que esses parâmetros acontecem. Eu vi que mudou as palavras de ordem. Da última vez que eu usei o Gherkin. Ah, tá. Não. E eu só queria perguntar, se você vai falar, posso esperar? Não. Tá. Mas a versão 2, pelo menos a versão 2.5 do Behat, a versão 3, que é o que eu estou falando agora, continua igual. Sim. Porque quando eu usava Gherkin, né? Usava ele com Para Behat. escrever BDD, só que não era com Behat. Aí era given, when e then. Não chegou. Ah, tá. E aí está escrevendo a funcionalidade quando tu entrar nos cenários, Ah, tá. tu entra nisso. Então, um exemplo. Dado que o usuário precisa ler as notícias em chinês, então tu dá o valor do negócio, Venezuela, ou um usuário chinês, o usuário que vai utilizar essa funcionalidade, eu preciso poder trocar o idioma. Então tu escreve a história do usuário como sendo o usuário que está utilizando, né? Não é em terceira pessoa, é em primeira pessoa. Agora sim, eu tinha falado. Então aquilo é a descrição da funcionalidade. O Behat não tem efeito, ele não executa aquilo, não faz passing daquilo. Tem efeito, é isso aqui. Então, depois que tu descreve a funcionalidade, tu descreve cenários. Os cenários são os critérios de aceitação. Então foi algo que a equipe de desenvolvimento e o business conversaram com o cliente, enfim, e decidiram que a história vai ser dessa maneira, que a funcionalidade vai funcionar exatamente assim. Então, como vocês estão vendo, ela fica numa linguagem natural, né, não é código. Isso eu deixei tudo em inglês, os exemplos todos estão em inglês, porque é o mais comum de ser usado, de procurar quando pesquisa sobre Behat, encontrar sempre em inglês mesmo os tutoriais teóricos sobre isso, é sempre em inglês. E pessoalmente eu prefiro usar o inglês no código porque padroniza o desenvolvimento. Mas o Behat tem, na verdade, tem uma versão para várias línguas, né? Então pode usar, escrever as histórias em francês, em chinês, em português mesmo. Mas não é totalmente traduzido, em português parece que é 90%, 99% está traduzido. Então algumas coisas acabam ficando fora do padrão, porque se tu quiser escrever todos os teus cenários em português, algumas palavras, algumas coisas tu não vai conseguir escrever, então tu vai ter que usar inglês e português junto, né? Então utiliza uma linguagem só, um idioma só que fica padronizado. Então as palavras-chave no Gherkin, isso sim ele vai prestar atenção e vai executar. Given, when e then. Para ele, essas três palavras-chave têm o mesmo valor. Não importa se tu colocar then antes do given, ou antes do then, ou antes do when, ele vai executar igual, ele não vai dar erro. Mas é importante que a gente separe isso, porque fica mais legível. Então, tá.
cenários possíveis para aquela funcionalidade. Então, como instalar ele? Instalar ele é muito fácil, né? Basicamente, é a primeira linha. A primeira linha de comando instala o Behat. E é isso. E ele está instalado. Não precisa fazer mais nada. Está instalado. Ou tu pode usar, ele instala pelo Composer. Composer, como nós falamos rapidamente, é um gestor de dependências para PHP. Quem não conhece, tem um vídeo que eu deixei aqui, que é um screencast de 1 minuto explicando o que é Composer. E está gratuito. Muito bom. Ou vocês podem usar a segunda linha, que descreve um pouquinho mais como vai ser essa instalação. Vocês estão conseguindo enxergar? Então. Instalei Composer, baixei ele na verdade. O que eu preciso fazer agora? Ele tem esses 3 passos, que são os arquivos.features, que a gente precisa para executar os nossos cenários de teste. Tem uma classe Features Contest, que é onde ele vai procurar pelas definições de teste que a gente escreveu dentro do arquivo.feature. E tem um arquivo de configuração do Behat, mas ele é opcional. Né? Se ele não encontrar esse arquivo, ele vai rodar da mesma maneira com as configurações padrão. Então, baixando ele, a gente roda esse comando, ele instala automaticamente dentro da pasta venda esse binário Behat. É isso daqui que a gente vai executar dele. Esse é o arquivo mais importante para nós. Depois que a gente baixar ele no Composer, a gente vai executar esse arquivo aqui e dar um init nele. O que o init vai fazer? Ele vai criar toda essa estrutura necessária para a gente iniciar as nossas features, a descrição das nossas features. Então ele vai criar a pasta features, a pasta bootstrap e o features contest para a gente criar dentro das nossas definições. Então, um exemplo do comando, como seria um teste do comando ls. Então, a feature ls, dado que eu preciso ver a estrutura de um diretório com um usuário Linux, aí então tu já está, esse papel, tu já sabe que a linguagem pode ser um pouco mais técnica, porque não é um usuário leigo. Eu preciso listar os documentos que estão no diretório corrente. Então, ele vai fazer em linguagem natural, vai escrever o que ele precisa, listar 2 arquivos num diretório, dado que o nome do arquivo é page.html e o nome do arquivo é page.php. Então aqui a gente tem os concatenadores, né? Então tem given, and, algum outro dado que eu preciso, and, e aqui eu posso estender até onde eu quiser. E o and pode ser usado em qualquer das chaves, né? Tanto no given, quanto no and, quanto no and. Então, o and, que é a funcionalidade em si, eu rodo o comando ls, então o meu output não é o resultado que a funcionalidade tem que fazer. Ela tem que me mostrar esses 2 arquivos. Deixa eu mostrar aqui como funciona. Aqui eu tenho uma pasta padrão da instalação do Behat puro, tá? O Behat ele não tem dependência nenhuma, então tu pode executar ele sem precisar de algum outro framework ou alguma outra biblioteca. Então vamos rodar o comando para inicializar a estrutura básica necessária. Ignore aquela pasta Features 2 ali, porque na verdade eu criei só para ter os exemplos salvos. Então ele cria o meu... Ele vai criar a pasta Features. Né? Dentro dela tem Bootstrap e dentro tem o features.contest.php, que é esse arquivo aqui. Esse aqui. Ele vem vazio. Não tem nenhuma definição
estrutura que está faltando para tu colocar dentro da tua classe Features Compass. Então, aqui ele já te dá toda a estrutura necessária, todos os passos que estão faltando, ele já escreve esses passos para ti, e tu simplesmente precisa só copiar isso e definir qual vai ser o funcionamento de cada passo. Então, a gente só copia e cola. E agora acho que você copiou o início do comentário. Não, tá certo. Vou mudar esse cara. Então, o que aconteceu? A gente copiou aquela estrutura de passos que ele deu e implementou o código que a gente queria dentro daquele espaço. Dentro dos passos não tem problema a gente colocar programação em linguagem técnica. Aqui dentro do passo o cliente não está olhando. Então é para isso que serve. O passo ele cobre o que está acontecendo por baixo dos panos. Então o que ele fala? Que I have a file name tal coisa. Né? Então como que o Behat encontra essa estrutura de passos que a gente está descrevendo em linguagem natural? Ele encontra através de expressão regular. Então, por expressão regular, ele sabe aonde vai procurar o passo. E se ele não encontra, ele vai gerar aquele erro de passo está pendente, né? não está pronto ainda. Então, não está precisando melhorar. Então, ele encontrando, ele fazendo o match dessa expressão regular, né? A expressão regular, obrigatoriamente, ela fica nessa estrutura aqui que é de annotation, que é bem utilizado em Symfony. Tá? E aqui o nosso argumento. Né? Então, esse argumento, na versão 2.5 ou antes do Behat, esses annotations eles vinham realmente com a expressão regular, e tu ainda pode colocar a expressão regular dentro desses annotations, né? Se tu realmente precisar, se ele não encontrar automaticamente o método para ti. Mas na versão 3, que é atual, e posteriormente ele simplificou essa sintaxe, e quando tu coloca esses dois pontos arg1, ele entende que isso é uma expressão regular, que ele tem que fazer o parsing disso e te devolver a variável que está setada. E qual variável ele vai devolver? Se eu colocar essa estrutura, vai devolver o que eu defini aqui. Então, entre as aspas, ele vai me retornar isso daqui. Com esse argumento, eu sei que ele tem que criar esses dois arquivos e mostrar o output desses caras para o usuário. Então, esses arquivos não estavam criados, eles não existiam antes. Eles são criados em tempo real para mostrar a execução deles no resultado. É importante que os cenários eles fiquem independentes uns dos outros. É importante no teste em geral isso. E o teste não tem a dependência, né? Então, a princípio tu roda os testes sempre num banco que está zerado e tu gera as páginas ou o que for dentro de cada teste e no final tu elimina todo esse conteúdo de teste que foi gerado. Não sei se você vai chegar a falar de seeds, né, de como preencher esse banco de dados para esses requisitos que você quer. Sim, não tem no final esperado. Então aqui, o que ele faz? Ele estava dizendo, né? Ele bate em cima desse annotation e verifica e manda para o teu método o argumento que foi passado na feature. Já passei, já fiz isso. Então o Mink, aqui o Mink é um emulador de browser open source para PHP também. Porque ele é um crawl de browser.
serve para procurar coisas dentro de uma requisição HTTP. Opa, calma. Então vou mostrar rapidamente o que der, porque depois tem uma parte mesmo. Mink também ele é um framework que, independente, não precisa nem de internet, nem de alguma outra coisa para rodar. O que ele faz nesse teste aqui? A gente está entrando dentro da página. Para instalar ele, eu acabei não colocando espaço, mas é a mesma coisa que o Behat, né? Simplesmente chama ele através do Composer, ele instala todas as dependências do que precisar para rodar. Então é bem simples. O que ele está fazendo aqui? Ele está entrando, ele abre a sessão, né? Isso é importante para ele. Ele simula um navegador, né? Então ele abre a sessão, visita a página que ele está especificando, naquele caso a gente botou php.net, e vai no clique, vai no link download, no caso, nessa página. Aqui imprime o status code da página e a URL da página corrente, né? Ou seja, tu consegue navegar entre páginas através da linha de comando da programação pelo link. Então aqui, quando eu chamo getPage, ele devolve a página, o objeto inteiro da página dentro desse cara, e eu posso vasculhar quando eu quiser aqui dentro. Eu posso procurar por CSS, por uma âncora ou por um elemento HTML qualquer e clicar nesse elemento, ver quais os atributos que esse elemento tem, executar código JavaScript também nele. Se tiver na página jQuery, tu consegue executar dentro desse elemento um código JavaScript e tu consegue fazer um clique nele também. Como fica isso executando esse cara? Então eu vou executar aquele script que a gente estava olhando agora. O que ele faz? Ele foi na página do PHP, pegou o status code, gerou o link de URL, e o que eu pedi para ele? Me dar o href do logo do PHP. Ele retornou lá. É isso que ele faz. Tá? E agora, e se a gente conseguisse unir esse cara com o Behat? Que outros tipos de testes a gente conseguiria fazer? Porque até então, o que a gente conseguiu fazer com o Behat foi criar na mão todos os passos. Imagina a gente criar na mão todos os passos necessários para fazer teste num site. A gente teria muito trabalho. E o Behat, o Mink faz isso para nós, já tem isso definido, né? Então, como funciona essa integração? Através do Mink Extension. Extension para Behat é um plugin para o Behat. Então, qualquer coisa que consiga conversar com o Behat, é criada uma extensão para isso e a gente consegue utilizar dentro do Behat outras bibliotecas. Só voltando. Essa é a lista de definições que a gente tinha quando a gente instalou o Behat a primeira vez. O Behat está instalado puro, não tem link, não tem nada nele, ele está puro. E ele mostra essa lista de definições porque a gente criou essas definições, senão ele não ia mostrar nada. Como fica essa lista depois que a gente faz a integração com o Mink? Fica assim. Então ele cria automaticamente um monte de definição para a gente conseguir usar. E é bastante coisa que a gente não precisa mais se preocupar em criar essas definições na mão. Então, no terminal, ali eu coloquei de propósito no slide, porque não dá para ver, porque é muita coisa, mas eu vou passar um pouquinho mais devagar aqui para vocês verem. E a gente consegue fazer e quais as definições que ele te dá, colocando a extensão do Mink. Está em português porque ele automaticamente reconheceu que
procurar por uma coisa via autocomplete, a gente pode fazer muita coisa com isso. Então vamos testar. O que ele está fazendo? Ele está entrando no site do Wikipedia, está procurando dentro do campo search, dentro do campo search ele está procurando por esse termo. E o que ele faz? Ele manda executar quando eu pressiono o botão search button, então deve aparecer search results. Ou seja, ele faz a requisição HTTP para ti, ele preenche o formulário para ti, ele clica no botão e te mostra o resultado disso. Legal, né? E ele é headless, sempre? Não. Eu chego lá. Agora sim. O que tem a ver com Drupal esse? Então, os caras fizeram uma extensão de Behat para Drupal. Massa. Eu tenho ainda mais definições. Eu consigo criar nodes pelos features, adicionar usuários, gerenciar as permissões, reconhecer regiões do teu site, ele reconhece. Ele limpa o cache, ele roda o cron, ele faz o que tu quiser. Só café. Então a documentação oficial da extensão do Drupal é desse link. Por incrível que pareça, é uma extensão boa, é uma documentação boa. Quem está acostumado a ler páginas de API do Drupal sabe como é difícil. Essa não, é feita para humanos, por humanos. E o melhor de tudo, a gente não precisa instalar o Behat, o Mink e todo aquele negócio de novo. Assim, a gente só manda instalar a extensão do Drupal Extension pelo Composer e ele vai gerar tudo o que ele precisa. Ele vai baixar o Behat, ele vai baixar o Mink, ele vai baixar o Mink Extensions e vai baixar o Bolt, que é esse driver que o Mink usa para fazer as aquisições. E esse driver sim é headless, mas ele utiliza outros drivers também. E é isso. O que a gente vai precisar para esse cara? O arquivo de configuração. Até então a gente não tinha mexido no arquivo de configuração do Behat, porque não precisava, ele gera, ele entende que se mantém o arquivo, ele vai procurar pelas definições de default e vai rodar. No caso do Drupal Extension e também do Mink, esquecendo de mostrar, a gente precisa definir o arquivo de configuração e precisa definir essas extensões, senão ele não reconhece. Tu manda instalar o Mink Extension ou o Drupal Extension e manda rodar o Behat e ele simplesmente vai ignorar se tu não declarar que esses caras existem e aonde eles estão e como eles devem rodar.
tem o módulo do Rush, que ele faz as aplicações através do Rush. Esses dois caras têm limitações, aqui ele já consegue acessar banco de dados, já consegue criar nome. E tem o grupo API, que ele acessa toda a aplicação. Por padrão, todo mundo usa o grupo API, a não ser que tenha alguma restrição de acesso da aplicação mesmo ao banco de dados, ou alguma outra restrição. O que tu precisa? Então, deixa o black box, ele fica listado aqui. O importante para ele saber qual modo que ele está usando é esse parâmetro aqui, API Driver. Aqui eu digo o Drupal. O Drupal é o Drupal API. Eu posso colocar black box, posso colocar Rush. Ele vai mudar o modo de operação dele. Outra coisa importante são o mapeamento das regiões. Ele só encontra as regiões no site se tu mapear elas explicitamente dentro desse parâmetro aqui. Aqui tu tem que dizer quais regiões teu site está habilitado. Essa questão das regiões, no caso, se eu colocasse, por exemplo, sei lá, meu site tem header, content, footer, sidebar left. Se eu colocar só content, ele não vai achar nada que eu vá buscar no header, é isso? Tem uma definição específica que tu coloca qual a região que está procurando alguma coisa. Digamos, quando eu pesquisar dentro do campo pesquisa, na região header, se tu não especificar qual é a região, ele não vai saber que região é essa. Ele pode encontrar Se eu omitisse ela, ele vai achar. Ele vai encontrar, mas pode dar conflito se tu tiver dois blocos com o mesmo nome. Tá, então, um exemplo. Guia na homepage, sim, ele vai saber qual é a página inicial do site. Fala explicitamente. Quando eu estou logado com um usuário autenticado, ele vai mostrar o welcome page. Ele vai criar um usuário. Na hora, ele vai criar um usuário com um papel que determinou e vai logar. E quando terminar o teste, ele vai apagar esse cara para ti automaticamente. Tu não precisa ter usuários cadastrados na tua base de dados para fazer isso acontecer. Vamos fazer o teste, cara. Bem em cima do início da feature, ele colocar a API, que ele vai entender que todos os cenários têm que ser executados com aquela tag. Então, o que ele faz aqui? Ele está logando com o usuário administrador, está criando o usuário,
vai na página de artigos e procura por esse artigo aqui. Então ele tem que aparecer o nome do artigo. Nesse caso ele está criando o artigo também, ele está criando um Node com esse título, com esse tipo, e ele entra no Node e mostra esse header se tiver criado com sucesso. E aqui roda o Chrome. Ele entra na página do administrador, entra na página do Chrome e manda rodar, apertando o botão para rodar. E JavaScript não roda. Quase. Até isso. Só que para a gente rodar JavaScript ele precisa de um outro driver. Né? Quem roda, na verdade, JavaScript é um Mink e não o Behat. E o Mink, por padrão, ele vem com Bolt, que é um crawler que não, ele é headless, né? Como o Renato estava falando. Ele não consegue executar JavaScript. Para executar JavaScript, a gente precisa do Selenium ou de algum outro driver que faça isso. Tem o Zombie, JS, tem mais alguns outros. O Selenium é o mais comum, então. Para baixar o Selenium, a gente é bem simples, é só baixar o executável dele e mandar rodar esse seguinte comando, ele deixa rodando o server do Selenium continuando. Então eu já baixei o Selenium aqui, tá? Ele está aqui, então eu vou mandar ele executar. Ó, ele está executando, esperando para receber alguma requisição. Então vamos voltar. Vamos rodar só os cenários que tem JavaScript como tag. Senão, para rodar o cenário com JavaScript, a gente precisa deixar a tag nele em cima do nome do cenário, tem que deixar a tag JavaScript. A gente pode colocar quantas tags a gente quiser, é só separar ela por espaço. E olha que legal, ele abriu, através do Selenium, ele abriu o navegador, entrou no site e executou o cenário. Mas, como a execução com JavaScript, ele abre, executa o cenário, faz todos os testes que precisa e fecha o navegador sem tu ver, fica difícil às vezes entender o que aconteceu, principalmente se der erro. Então, tem um set de definição que é esse daqui, breakpoint. Tu coloca o breakpoint e ele espera, na linha de comando, que tu aperte alguma tecla para te retornar e continuar os testes. Então, vamos continuar. Então, olha ele executando, ó, acabou. Ele é rápido, né? O que ele fez? Ele se logou como um usuário administrador, preenchendo o formulário, não criando um usuário novo. Esse usuário, sim, já existe. Ele criou um artigo e terminou o teste, fechou o navegador. Quando ele fecha, antes de terminar a suíte de teste, ele deleta o usuário e deleta o conteúdo que foi criado. Isso não é do Behat, isso é própria da extensão do Drupal Extension. No caso, o primeiro teste que a gente fez com o Behat, quando a gente criou os arquivos dentro do diretório, quando ele finalizou o teste, ele não excluiu nada, ele deixou lá aquele lixo. A gente deveria implementar um root no final do cenário, no final da feature, que executa para fazer essa limpeza de arquivos, mas com o Drupal Extension ele faz esse trabalho para ti. Estamos usando o JavaScript, né? A gente já executou e executou exatamente isso daqui. O que ele fez? Ele entrou na página, preencheu o campo do username com admin, a senha com 2, 3, uma senha bem segura, clicou em login e rodou o break. O break serve para a gente ver, né? Ele trava a execução do teste para a gente ver o que está acontecendo no navegador. E então, quando a gente deu contínuo ele no break, ele fez logout. Apertou no link logout. E aqui sim, eu não precisei dizer em qual região o botão de logout está. Ele pegou o primeiro, mas se eu tivesse 2, 3, 4, a gente não sabe qual que ele pegaria. Execução como a gente fez ali, né? Só com JavaScript. Então aqui. Você should see logout.
link diretamente. Foi como eu fiz o teste ali na página do PHP. Mandei procurar, me dá o seletor brand, que é o que tem o logo. Ele me retornou o href daquele seletor. Você tem como mostrar o código para ver? É simplesmente colocar ponto e a classe ou hash e ID para ele achar? O seletor CSS normal? Ah, sim. Sim, precisa do ponto. Tá, peraí, deixa eu aumentar. Primeiro precisa pegar a página, ele manda a requisição HTTP, mas ele não retorna todo o conteúdo da página. Ele deixa isso a teu critério, né? Porque ele pode só querer ver qual é o URL, qual é o status code. Mas quando tu retorna a página, aí sim, ele retorna um objeto todo com os elementos, os nodes, toda a estrutura HTML daquela página, e aí pode procurar por CSS, por elemento físico mesmo, node, executar código JavaScript aqui dentro também. Tá, aqui mais opções na linha de comando, né? A gente, como tem feito ali, a gente executa somente um cenário, né? Especifica qual é a linha do código para aquele cenário, ele vai executar somente aquilo que vai terminar. Eu posso colocar tags, né, que nem a gente fez com o JavaScript, múltiplas tags. Isso daí é uma linguagem gherkin. Aqui ele ignora, né, JavaScript, então eu quero fazer um teste ignorando tudo que tem JavaScript. Eu consigo fazer usando isso aqui, usando o end também, ou com vírgula. Enfim, tem bastante coisa na documentação dele, está um pouco mais completo. A gente pode depois. Então vamos rodar tudo junto agora, porque até então a gente rodou separado, rodou um cenário, rodou agora só o JavaScript. Vamos rodar tudo junto e ver o que dá em ar. Só antes de rodar, deixa eu mostrar para vocês qual é todos os cenários que a gente tem. Então lá em cima, eu já estou definindo que ele vai usar a API, né, para o Drupal Extension entender que ele tem que usar o modo de operação da Drupal API, não o Black Box. Então aqui eu coloco só uma vez e vai executar isso para todos os outros cenários. Então o teste aqui, o nome não é relevante, eu coloquei qualquer coisa. Ele coloca o teste, aqui eu deixei algumas outras informações que é só para dizer que o Behat vai ignorar tudo que tiver acima do cenário, né, dessa palavra-chave cenário. Então pode colocar outras coisas, pode colocar regras, pode colocar informações importantes do teu teste, né, que seja relevante para o cliente também entender o que está sendo executado naquilo. E ele vai ignorar aquilo, isso ele vai mostrar lá em cima, no cabeçalho do teu teste, mas ele não vai executar, ele vai fazer parte disso. Então o que ele está fazendo aqui? Encontrando o head em uma região, né, autenticando com o usuário, procurando por um texto depois que ele autentica. Via JavaScript, ele submete um formulário, preenche, né, os campos do formulário, faz login, faz o break, faz logout, cria node, executa cron. E tem algumas coisas um pouco mais avançadas, não vai dar tempo da gente entrar nisso hoje, mas ele tem dois tipos especiais de dados, que é table node e py-strings. Table node são esses dados, em massa, quando cria uma tabelinha, né, onde ele vai executar isso um a um. Ele vai enviar isso para o teu step e o teu step vai reconhecer essas coisas. Isso é legal quando tu precisa preencher um formulário grande, então tu manda dentro de um table node desses, tu manda toda a tua estrutura. Então tu coloca aqui title, user, o autor, data de criação, publicado ou não publicado. Da última vez que eu usei Gherkin, isso ficava nos examples embaixo do cenário. Essa é a versão 3 que
Não, isso é cenário outline, é diferente. A estrutura é igual do table mode, mas ele executa isso de uma maneira diferente em background. Quando tu coloca cenário outline, que é um outro tipo de dado, o que ele faz? Ele pega um a um desses e manda para o teu step. É como se fosse, para ele, é como se fosse um cenário diferente, um step diferente. E aqui não, está enviando uma tabelinha mesmo. Ou tu pode usar PyStrings, que é um texto bem grande, que eu acho que eu não vou ter um exemplo disso. Então aqui o que ele faz? Ele está criando vários nodes ao mesmo tempo. Não, eu não preciso fazer um step para criar um node disso, um node daquilo, um node de outra coisa. Eu posso criar em um step só, em um cenário só, na verdade, vários tipos de conteúdo. Então aqui ele está criando page, aqui ele está criando article, e ele verifica depois tudo isso. Se está criado, se foi executado ou não. Depois ele preenche, né, os nodes via JavaScript com isso que eu estava falando. É uma outra maneira de fazer a criação, né? Se no teu site a criação de conteúdo é feita através de uma modal, por exemplo, é importante que tu execute dessa maneira, não da outra maneira, porque da outra maneira vai passar, mas senão nunca vai saber se tem algum problema na abertura da tua modal, no fechamento do envio, no callback da modal que tu está usando. Aqui ele está criando usuários. Nesse caso ele está criando um usuário apenas, mas ele poderia estar criando vários aqui embaixo, através desse formato de table mode. Faz um monte de coisa e ele cria a taxonomia também. Vamos mandar tudo isso junto agora. Ele vai dar uma travadinha porque eu botei aquele break no JavaScript, então a gente vai querer apertar para ele um pouco. Aí, tá olhando. Ó, abre o navegador. Quando ele está executando isso, agora cai no break. Vou apertar no pontinho. Não vou executar. O navegador, quando tem JavaScript ali, ele está pedindo por trás, não dá para ver porque ele está vendo por trás dessa tela. Mas quando eu coloco o break assim, aí mostra na frente. Vou tirar o break só para vocês verem a execução sem pausa. Preencheu, logou, vai criar algum conteúdo aqui. Criou o conteúdo, ativo, colocou uma chave qualquer. E quando terminar, ele fecha a navegação. Pode sair. E para terminar, o Drupal Extension tem mais uma coisa legal, que ele estende, ele pode ser estendido por outros módulos, sem precisar escrever a estrutura toda. Então imagina, legal a gente colocar aqui na reta view, given, eu estou fazendo por último uma imagem, fazendo prop dela ao mesmo tempo. Então os outros módulos conseguem estender ele dessa maneira. E é isso.